Bom, esta aqui é uma aula da disciplina de Estatística Econômica 2, Estatística Econômica 2 do curso de Economia da UEG. Portanto, não é uma aula de Stata nem nada referente ao uso de software. E o tema dessa aula é teste de hipótese. Vamos passar muito brevemente sobre esse tema. Essa aula está vinculada a uma lista de exercícios que, para os alunos, estarão disponíveis na sala de aula do Google da disciplina. Eu devo deixar junto com essa aula ou talvez alguns dias depois do dia que eu postar essa aula. A gente viu em sala de aula que quando a gente trabalha com amostras, a gente precisa lidar com o fato de que as amostras elas dificilmente vão acertar os parâmetros populacionais. Em vez disso, elas vão se distribuir normalmente em torno deles. E aí a gente vai partir do pressuposto que existe um intervalo ali em que é provável que aquele valor populacional, do parâmetro populacional, esteja contido. Então, se eu tracei lá uma amostra X barra e traço para ela um intervalo de confiança, seja esse intervalo a 90, a 99 ou a 95%, que são os tradicionais níveis de confiança que a gente adota, embora não sejam as únicas possibilidades, o que eu estou fazendo é tentando dizer, olha, existe uma possibilidade, se o nível for 95% de confiança, de 95% de que o verdadeiro parâmetro populacional esteja dentro desse intervalo. A gente não tem como dizer com certeza que o valor da população, daquele parâmetro que eu estou procurando, por exemplo, a média, é alguma coisa exata nesse intervalo. Pode ser qualquer coisa nesse intervalo ao nível de 95% de confiança. A gente viu também em aulas passadas que o intervalo de confiança ele passa, no momento da escolha dele, por um dilema entre maior precisão. Um intervalo de 90% ele é mais preciso, porque ele é um intervalo mais estreito. E um dilema entre confiança, né? Aqui eu tenho um intervalo maior, eu posso ter mais certeza de que o verdadeiro parâmetro populacional vai estar contido ali dentro. E aí eu fiz uma explicação de que a escolha de qual intervalo a gente vai adotar vai depender de uma análise de custo-benefício, em que se o custo de errar for maior do que o benefício do acerto, eu tenho que prezar pela confiança do meu teste, pela minha capacidade de acertar. Agora, se o que for mais importante, o benefício for muito maior do que o custo do erro, aí eu prezo pela precisão e vou escolher o intervalo de confiança um pouquinho menor. Mas o importante para a aula de hoje é que a gente saiba que dentro desses intervalos que a gente escolheu, a gente não tem como dizer com certeza qual que é o verdadeiro parâmetro populacional. O que a gente sabe é que ele está contido dentro do intervalo que a gente estimou. E isso é muito importante porque nos leva à primeira lição do intervalo de confiança. E a primeira lição do teste de hipótese. A primeira lição do teste de hipótese é tudo que está contido dentro de um intervalo de confiança
é estatisticamente igual. Isso aqui é muito importante. Do ponto de vista puramente matemática, se eu comparar os números 5 e os números 6, eu vou chegar à conclusão de que eles são números diferentes, porque de fato são. Mas se eu faço essa mesma comparação dentro do âmbito estatístico, o que eu preciso avaliar é se eles estão ou não contidos dentro de determinado IC. Então, digamos que eu tenho lá um intervalo de confiança que eu calculei previamente. Esse intervalo de confiança que eu calculei previamente, ele varia entre menos 10 e 10. E aí eu pergunto, aqui, nesse caso, 5 é igual, estatisticamente falando, ou diferente de 6, estatisticamente falando? Eu posso formular uma hipótese, né? A hipótese aqui poderia ser, por exemplo, H0, 5 é a minha hipótese nula, a minha hipótese zero, a hipótese inicial. 5 é igual a 6. Contra uma hipótese alternativa de que 5 é diferente de 6. O que eu preciso fazer para fazer esse teste e para avaliar se eu vou rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula? Bom, eu preciso olhar para esse intervalo que eu estou analisando e identificar onde que está o 5 e onde que está o 6. A pergunta que eu tenho que responder é: os dois estão dentro do mesmo intervalo de confiança? Sim, estão. E qual foi a lição que a gente aprendeu agora há pouco? Tudo que está contido dentro de um intervalo de confiança é estatisticamente igual. Logo, se os dois estão dentro do mesmo intervalo de confiança, eu não posso rejeitar a minha hipótese. E é muito importante que vocês saibam de cara que a gente não usa o termo aceito a hipótese nula, tá? A gente só poderia aceitar a hipótese nula se o intervalo de confiança que a gente calculasse aqui fosse um intervalo ao nível de confiança de 100%. Geralmente, na economia, o mais alto grau de confiança que a gente vai trabalhar é 99%. Então, eu posso ter 99% de confiança de que esse resultado está certo, mas eu não tenho 100% de certeza. Por isso eu não uso o termo eu aceito, eu sempre vou usar não rejeito. Eu poderia fazer um exemplo essencialmente igual a esse, com um intervalo de confiança que variasse entre, vamos colocar aqui, 4,5 e 5,5, com 5 bem aqui no meio. E repetir essa pergunta. Inclusive, vou aproveitar aqui a ferramenta do tablet e usar o mesmo espaço. Nesse caso, a pergunta que eu fiz mudaria de resposta. Olha, eu vou avaliar aqui dentro aonde que está o 6. Bom, 6 está fora do meu intervalo de confiança que eu delimitei previamente. Portanto, a minha hipótese nula de que 5 e 6 são iguais, ela vai ser rejeitada. Ela não tá. Tudo que está aqui dentro é estatisticamente igual, mas o que está do lado de fora é estatisticamente diferente. Então, nesse caso, eu rejeitaria a H0 em favor da hipótese alternativa. Outro aspecto importante que a gente precisa levar em consideração na hora do teste de hipótese é a própria questão do nível de confiança e, consequentemente,
nível de significância. Opa! Que a gente vai adotar. Eu havia explicado para vocês antes que um intervalo de confiança estimado ao nível de 90%, ele vai ser mais estreito, lá eu usei um termo mais preciso, né? Do que um intervalo de confiança que seja estimado ao nível de confiança de 95%. A gente pode marcar aqui em vermelho um intervalo de confiança estimado ao nível de 90% de confiança e em roxo o intervalo estimado a 95%, por exemplo. Vamos continuar com o nosso exemplo do 5 e do 6 que eu havia desenhado antes, com o 5 bem aqui no meio e variando o intervalo de 90% desde 4,5 e aqui até 5,5 que eu havia colocado lá. Só que o intervalo de 95%, vamos supor que a gente estimou ele e chegou à conclusão de que ele vai até 6,2. E daqui para o outro lado ele vai até 3,8. Bom, e aí eu posso mais uma vez partir com aquelas duas hipóteses, né? A hipótese nula e a hipótese alternativa. Minha hipótese nula vai dizer que 5 é estatisticamente igual a 6. Enquanto a minha hipótese alternativa é que 5 é estatisticamente diferente de 6. Bom, ao nível de 90% de confiança, se concentra então nos marcadores de vermelho, eu teria que rejeitar essa hipótese, porque olha só, a 90%, aqui esse intervalo marcado em vermelho, o 6 estaria aqui assim, mais ou menos, 6. Portanto, fora desse intervalo. Então, eu viria aqui e diria, olha, ao nível de 90% de confiança ou ao nível de 10% de significância, e essa aqui é talvez a redação mais correta, teria que rejeitar a hipótese nula. Mas, se eu tivesse feito essa mesma pergunta para o nível de 95% de confiança, a minha resposta já teria que ser diferente. Olha só, quando eu comparo aqui os intervalos que estão demarcados pelos colchetes em roxo, o que eu vou encontrar é um 6. O 6 está aqui dentro do intervalo roxo. Olha só. Ele está aqui. Então, ao nível de 95% de confiança, sim, 5 é estatisticamente igual a 6. E eu teria, portanto, que não rejeitar a H0. A gente precisa deixar bem claro qual é o nível que a gente está trabalhando, tá? E aí, isso acontece com muita frequência a determinado nível de confiança ou de significância você rejeitar a H0 e para o outro você não rejeitar. É muito comum que isso aconteça. E quando você vai explicar esse resultado para seja lá quem for que você precisa explicar esse resultado, você tem que deixar isso bem claro. Você precisa dizer, olha, essa variável, essa hipótese, ela é não rejeitada ou ela é rejeitada para tal e tal nível de confiança. E tudo isso vai depender do nível de rigor da sua pesquisa. Da mesma forma que a gente tinha conversado na aula passada, vai ter pesquisas, estudos que vai ser aceitável que você trabalhe com níveis de rigor mais baixo, com níveis de confiança mais baixos, e vai ter pesquisas em que não vai ser aceitável. Ele tem que trabalhar com a literatura embaixo do braço sobre aquele tema que você está avaliando, tá? Mas o mais importante é que você sempre deixe claro. Aqui, a título de exercício de disciplina, eu faço questão que esteja sempre escrito
a qual é o nível que você rejeitou ou a qual nível você não rejeitou a hipótese nula. Bom, agora eu vou falar sobre tipos de erro que a gente pode cometer ao fazer um teste de hipótese. Tenha em mente que a gente sempre está trabalhando com a possibilidade de cometer algum erro, tá? Justamente porque a gente não tem 100% de confiança de nada, nunca quando a gente está trabalhando com amostras. Um exemplo que eu considero muito interessante para a gente entender quais são os erros que a gente pode cometer, quais tipos de erros que a gente pode cometer, é o exemplo do julgamento. Imagina que você é um juiz e que você tem que condenar ou inocentar uma pessoa. É parte dos princípios jurídicos que as pessoas são, até que se prove o contrário, inocentes. Portanto, essa vai ser a nossa hipótese nula. Eu posso rejeitar a possibilidade de você ser inocente, ou eu posso não rejeitar. Esse crime é um crime que a gente conseguiu fazer ali uma investigação muito ampla, mas a gente não tem uma prova cabal de que aquela pessoa que está sendo julgada, ela realmente cometeu o crime. Ela não foi pega em flagrante, a gente não tem ninguém que viu ela fazendo esse assassinato. Mas a gente tem alguns dados que podem nos dar algum nível de confiança a possibilidade de rejeitar ou não rejeitar a inocência dela. E aí, o que pode acontecer aqui? São 4 possibilidades. Primeiro, eu vou rejeitar a H0. Olha, se eu estou rejeitando que aquela pessoa é inocente, o que eu estou fazendo é considerando ela culpada. Então, ó, rejeito que você é inocente, portanto, considero que você é culpado. E aí, o cara, ele pode ou não ter cometido o crime. Vamos supor que ele era inocente, mas eu rejeitei a H0. Eu o considerei, portanto, como culpado daquele crime. Eu errei. Se eu rejeitei a possibilidade de que ele era inocente e ele era inocente, ou seja, se eu rejeitei a hipótese nula e a hipótese nula era verdadeira, eu cometi um erro do tipo... O erro do tipo 1. Então, erro do tipo 1 é rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Isso é representado... Erro... Opa, faltou aqui a caneta. Erro tipo 1, que é representado pela letra alfa. Também é possível que eu rejeite H0, ou seja, considere ele culpado, e ele de fato seja culpado. Nesse caso eu acertei. E pode acontecer de eu mudar o meu veredito, aí eu vou passar a considerar o réu inocente. Então eu não vou rejeitar a hipótese de que ele é inocente. Eu não posso dizer com certeza, a gente não tem provas conclusivas, ninguém viu ele matar ninguém, mas ninguém sabe onde é que ele estava. Eu posso não rejeitar a hipótese e de fato ser inocente, eu acertei. Ou eu posso cometer o erro tipo 2. Que é representado por beta. E aí no erro tipo 2, eu não rejeito a hipótese nula quando ela é falsa. Então, eu aceito que o cara é inocente, eu usei o termo errado. Eu não rejeito que o cara é inocente, mas ele era culpado. Então, eu errei. Esse é um erro tipo 2. Eu tô 2 aqui, né? O bom de trabalhar no tablet é que a gente pode só vir e mudar o negócio de lugar e corrigir o erro da gente. A magia da tecnologia. Só não tem a tecnologia para melhorar a qualidade da minha letra. Bom, gente, esse nível de significância...
me enganei aqui, mas o erro tipo 1, o alfa, ele é o próprio nível de significância. Nível de significância representado por alfa, da notação, representa a probabilidade de acontecer o erro tipo 1, tá? Talvez eu tenha formulado mal a minha frase aqui no começo. O alfa e o nível de significância não é que eles são o erro tipo 1, eles são a probabilidade do erro tipo 1 acontecer. E o beta, ele é algo que a gente chama de poder do teste, que é uma informação sobre a qualidade do teste que a gente está fazendo, tá? Vocês vão ver muito nos livros uma representação mais ou menos assim do que é o alfa e o que é o beta. O beta vai vir aqui e o alfa vai vir aqui. Só conferir aqui na minha anotação, tá certo. Às vezes eu troco sem querer. Bom, acho que até aqui tá bom da parte teórica a respeito do que é o teste de hipótese. Aliás, o poder de teste é 1 menos o beta. E o beta é a probabilidade do erro tipo 2 também, tá, gente? E agora eu vou fazer alguns exercícios. Eu acho que eu vou fazer tudo num vídeo só. E depois eu vou tentar ver se eu consigo usar aquela função de capítulos em montagem do YouTube, mas não garanto. Mas o princípio básico, espero que esteja claro. A gente vai simplesmente, teste de hipótese, é observar se uma coisa está ou não dentro de um intervalo de confiança. E aí tem toda uma formalização que a gente faz em cima disso e toda uma explicação para a gente entender que existe possibilidade dos nossos resultados mudarem a diferentes níveis de significância e que mesmo quando a gente está trabalhando com 99% de confiança, a gente pode ainda cometer o erro tipo 1 ou o erro tipo 2. Inclusive lá, 99% de confiança, a minha probabilidade do erro tipo 1 é 1%. Ainda posso estar errado. E por que a gente usa os termos rejeita e não rejeita e não termo aceita? Então, eu vou fazer 1 ou 2 exercícios nesse vídeo ainda. Bem simples. Um de teste lateral e outro de teste unilateral. E postar exercícios para vocês resolverem em casa. Bom, eu trouxe aqui o primeiro exercício, algo que a gente já tinha resolvido na sala de aula para encontrar o intervalo de hipótese. Era aquele exemplo 4 que vocês trabalharam na sala, foi o penúltimo exercício da última aula, em que vocês encontraram um intervalo de confiança entre 40% e 49%. Entre 40 e 49 minutos. A primeira hipótese que eu poderia testar aqui é uma hipótese simples de igualdade. Aqui, o que eu teria que avaliar seria, por exemplo, se o parâmetro populacional, aqui seria a média do tempo de deslocamento, mas eu usar mi, porque as acepções que eu estou fazendo aqui, as hipóteses que eu estou testando, elas são relativas aos parâmetros e não aos valores que estão sendo estimados. Lembrem-se daquela diferença entre parâmetro e estimador. Estimador, nesse caso aqui, é a média da amostra, 45 minutos. O parâmetro é o verdadeiro valor populacional que a gente não conhece. E a gente pode formular a hipótese, por exemplo, de que ele é estatisticamente igual a 40 minutos. Que a média de deslocamento é estatisticamente igual a 40 minutos. Ora, esse desenho de hipótese nula, ela implica que a minha hipótese alternativa, ela tem que ter um desenho diferente de 40 minutos. Ela não poderia indicar
maior do que 40 minutos, ou menor do que 40 minutos, ou menor ou igual, ou maior ou igual. Porque nesses dois últimos casos, eu entraria em conflito direto com a minha hipótese nula, né? Como é que eu posso dizer primariamente que algo é igual e alternativamente que algo é igual ou maior? Da mesma forma em que eu não poderia dizer que, em alternativa, essa média seria apenas maior, porque isso não me dá informação sobre se ela poderia ser menor. Eu fico com informação incompleta. Da mesma forma, se eu crio aqui uma hipótese alternativa de que o tempo de deslocamento é menor, eu não tenho informação nenhuma sobre se é maior ou não, tá? Então, uma hipótese alternativa e uma hipótese nula, as duas juntas, elas precisam exaurir todo o universo de possibilidades. Isso quer dizer que elas são completas e exclusivas, algo desse tipo. Mas tudo isso tem um termo bonitinho em estatística. Bom, posso fazer aqui essa comparação direta, né? A gente já tinha calculado antes o intervalo de confiança e encontramos que a média era 45 minutos, mas o intervalo de confiança varia entre 40 minutos e 52,52. Não é segundos, tá? É 40,5 e pronto. E 49,4. Aqui a gente pode começar identificando aonde ficaria o 40 nessa história toda, né? Ficaria bem pertinho aqui, mas ainda fora do meu intervalo de confiança. Então, eu teria que rejeitar a hipótese nula. Então, se não está dentro, é diferente. Lembra daquilo que eu falei antes. Eu rejeito a hipótese nula para o nível de 95% de confiança ou 5% de significância. Da onde que veio isso? Do problema. Esse intervalo foi estimado levando em consideração esse valor. Eu também poderia formular uma hipótese nula em que a premissa é que as pessoas gastam mais do que 40 minutos. Contra uma hipótese alternativa de que elas gastam menos que 40 minutos, ou exatamente 40 minutos. Estou exaurindo todas as possibilidades através dessas duas hipóteses. E aí, novamente, né, o que eu vou fazer? Eu vou olhar onde é que está o 40 aqui. 40 estaria mais ou menos aqui na minha reta. E aí? É maior, então? Olha, eu estou dizendo que o parâmetro populacional, o verdadeiro parâmetro populacional, ele está alguma coisa nesse meio. E todos esses valores nesse meio são maiores do que 40. Então, eu não rejeito H0. Eu poderia fazer esse mesmo problema, só que ao invés de colocar a igualdade lá embaixo, eu vou colocar aqui em cima. Aí, a minha hipótese agora nula é que as pessoas gastam ou exatamente 40 minutos ou mais do que 40 minutos. Contra a hipótese alternativa de que elas gastam menos que 40 minutos. Nesse caso, a gente tem um problema nesse desenho de hipótese. Não é um desenho muito legal, mas eu teria que rejeitar. Eu não posso dizer que é igual aqui. O ideal mesmo é que a igualdade esteja lá embaixo. Acho que não foi bem pensada essa minha alternativa. Mas vamos fazer o inverso agora. Essa aula é sem cortes. Às vezes eu pauso as coisas, mas eu não estou cortando nada. Então,
Considero que é uma live gravada. Outra coisa eu poderia fazer a hipótese nula de que as pessoas gastam menos que 40 minutos, ou contra a hipótese alternativa de que elas gastam mais que 40 minutos. Aí, de novo, né? A gente já sabe que todos os valores que são prováveis para o nosso parâmetro populacional são maiores que 40. Então, eu teria que rejeitar essa hipótese. Eu rejeito H0 em favor da hipótese alternativa ao nível de 95% de confiança. Isso aqui é um método de fazer essa comparação, é o método que eu considero mais fácil. Não é o único método, tá? Existe outra forma de fazer teste de hipótese em que, ao invés de eu calcular o intervalo absoluto dos dados, eu vou pegar os valores pré-determinados da tabela T e converter o 40 para um valor T. Então, nesse caso, eu vou submeter o 40, eu submeteria o 40 aquela formulazinha. Deixa eu só pegar ela aqui. Bom, gente, como eu ia dizendo, existe outra forma de fazer exatamente isso que a gente acabou de fazer. Eu vou fazer aqui para esse mesmo exemplo, que é, nesse caso que a gente fez aqui, que a gente acabou de aplicar, eu estou comparando sempre valores absolutos. Eu peguei os valores do T crítico e apliquei naquela formulazinha que a gente viu na sala de aula, lá, T mais não sei o que, e converti o T em valores absolutos. Eu posso fazer o caminho inverso, eu posso pegar o 40, este 40 aqui, e converter ele em valores do teste T. Para fazer isso, eu vou usar esta fórmula aqui, que vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês, se não exatamente essa, algo muito parecido. T é igual a x menos a média, minha média é muito feia, sobre o desvio padrão. E aí a gente vai adaptar para o nosso caso em que a gente está trabalhando com amostras. Ao invés de trabalhar com o desvio padrão, a gente vai trabalhar com o erro padrão. E o erro padrão é o desvio padrão sobre N. A média populacional, a gente mantém ela assim mesmo. E no lugar de trabalhar direto com X, a gente vai trabalhar com a média amostral, X barra. É o mesmo cálculo que vocês provavelmente já fizeram em algum momento aqui. O X barra, lá do problema que a gente já tinha trabalhado, mesmo problema aqui, é 45. O desvio padrão estava dado lá pra gente também, era 12. E o N era 30. Aliás, faltou a raiz, né? Raiz de 30. E a média, nesse caso, este valor aqui, talvez seja o ponto que vocês mais precisam de uma sacada interpretativa, vai ser o valor que está sob a hipótese nula. Nesse caso aqui, o 40. Isso aqui vai me dar um resultado. Se vocês fizerem a conta aí, vocês devem encontrar algo próximo de 2,2883. Isso aqui é algo que a gente chama muito comumente de T calculado. E o que eu faço com o T calculado? Bom, eu também vou comparar ele com o intervalo de confiança. Mas dessa vez, ao invés de trabalhar com o intervalo de confiança em termos absolutos, eu vou trabalhar com a versão padronizada do meu intervalo de confiança. Eu vou trabalhar com aqueles valores de T que vocês encontraram ao olhar na tabela T. Este número aqui, ó. Como a gente está trabalhando no caso de um teste, a gente pode desenhar aqui um teste bilateral, tudo isso que eu falei foi meio que pressupondo que a gente está usando a tabela bilateral. Existem algumas sutilezas aqui que eu vou pular. Eu vou trabalhar só com teste bilateral com vocês. Como a gente está trabalhando com teste bilateral,
Eu trabalharia se a gente tivesse em sala de aula com teste monocaudal, mas que são os testes de desigualdade, mas enfim. Devagar. Esse valor aqui é o valor que a gente vai levar em consideração para fazer a comparação. A gente tem lá uma tabela T, a gente sabe que o nosso intervalo de confiança padronizado varia entre 2 negativo e 0,45 a 2 positivo 0,45. Gente, como eu sei que é isso? Gente, é isso, tá? Essa aqui é a versão padronizada do teste. Quando a gente aplica aquela fórmula que a gente viu na sala de aula, o T vezes... pior que me falha a memória. T vezes erro padrão, se não me engano. O que a gente está fazendo é despadronizando algo que estava padronizado. Nesta abordagem aqui, ao invés de despadronizar e trabalhar com valores absolutos, eu vou pegar o valor sobre hipótese nula, padronizar ele através deste cálculo aqui, chegando a um valor T calculado, que aí eu vou usar esse valor T para fazer minha comparação. E aí eu vou posicionar esse valor T em algum lugar aqui dentro. Deixa eu ver, 2,228. Ficaria do lado de fora aqui, né? Do meu intervalo padronizado. E aí eu teria que rejeitar a hipótese nula de igualdade, da mesma forma que eu estava fazendo antes. Por um método ou por outro, a gente tem sempre que chegar nos mesmos resultados. Eu, particularmente, acho mais fácil fazer dessa primeira forma que eu expliquei. Acho muito mais intuitiva, por mais que às vezes a gente tem que fazer alguma continha a mais. Mas às vezes a continha a mais é o passo para acertar. Essa interpretação aqui, ela também é válida e talvez seja até a mais utilizada dos cursos de estatísticas por aí. Mas eu nem consigo explicar como que faz ela sem antes explicar essa daqui. Bom, vai da preferência do aluno como ele vai escolher fazer o teste. Mas a estrutura do teste é a mesma sempre. Eu vou comparar a hipótese nula com a alternativa, simplesmente identificando se algo pertence ou não pertence a um intervalo de confiança pré-determinado. A gente já está completando 40 minutos de aula. Preciso parar em algum momento. Bom... eu não vou passar mais nenhum exercício eu fazendo. Eu acredito que deve ter ficado claro, apesar de ter feito só um, né? Não é muita coisa além do que a gente já fez. Mas só para deixar bem claro, existe uma terceira forma de se fazer teste de hipótese, que é algo que a gente chama de p-valor. O p-valor, ele é talvez a coisa mais abstrata que a gente tem para fazer teste de hipótese, mas no final do dia ele vai ser a coisa mais usada para fazer teste de hipótese, porque é o número que geralmente vem nos outputs de softwares econométricos, como o Gretel, o Stata, o R, por aí vai. E aí você precisa fazer alguma coisa relacionada ao p-valor. Eu não vou ensinar p-valor para vocês, mas para que vocês tenham já isso assentado na mente de vocês, a regra do p-valor, ela é mais ou menos assim. Se o p-valor é maior do que o nível de significância, eu não rejeito a H0. E se o p-valor é menor do que o nível de significância, eu rejeito a H0. Isso aqui é o que você precisa fazer, saber no final do dia. O p-valor na prática... imagina lá que você fez o teste e aí você encontrou um T calculado
bem aqui. Bom, gente, tudo que está do lado de fora desses intervalos é o que a gente chama de nível de significância. Aqui dentro é confiança, aqui vai ser significância. 2,5 mais 2,5 soma 5%, tá? O meu p-valor vai ser tudo do meu t calculado até o infinito. Toda essa área aqui. Então, se está dentro do intervalo de confiança, a gente meio que pode entender que se o meu t calculado dentro do intervalo de confiança, se o meu valor originalmente era do intervalo de confiança, essa área aqui, que é o p-valor, ela vai ser maior do que o alfa. E esse é um caso em que geralmente a gente não rejeitaria uma hipótese de igualdade, por exemplo. H0 é que não sei o que é igual a algo. Está dentro do intervalo de confiança, eu não rejeito a hipótese nula. Se, por exemplo, acontecer... vamos usar o mesmo desenho, só trocar de cor. É a magia da tecnologia. Se acontecer, por exemplo, do meu t calculado cair aqui dentro, e aí o meu p aqui do lado de fora, desculpa, aí meu p-valor ele vai ser menor do que a minha área de significância. E aí volta, né, para a regrinha aqui que eu falei. Mas é algo que vocês vão ter que se preocupar bastante lá na econometria. Esse desenho aqui, ele é muito interessante se você for daquelas pessoas que só conseguem memorizar algo se você realmente entende. Se você é da pessoa que consegue decorar, não tem problema, só decorar isso aqui para a maioria das pessoas, a não ser que você queira realmente seguir carreira nessa parte de estatística, econometria e levar com um pouco mais de profundidade as coisas. E para finalizar, acho que é importante a gente falar sobre impacto e rejeição e não rejeição de hipóteses nulas. Essa parte aqui ela é uma parte de aplicação mesmo. É muito comum que a gente entenda uma aplicação aqui na economia que existe uma relação entre, de repente, escolaridade e salário. Então, eu posso dizer, o salário ele vai ser maior quanto maior forem os anos de estudo de uma pessoa. Posso dizer, por exemplo, que de repente uma pessoa ela vai ganhar R$ 1.200 se ela não tiver nenhuma escolaridade, ela foi empregada, ela vai ganhar alguma coisa, existe uma base com a qual uma pessoa começa no mercado de trabalho, mesmo que ela nunca tenha ido à escola. E para cada ano que ela vai à escola, ela tem um acréscimo salarial de R$ 50 por mês. Então, sei lá, se uma pessoa foi à escola durante 10 anos, ela vai ganhar 1.200 mais 50 vezes 10, 1.200 mais 500, algo em torno aí de 1.700. Por aí vai. É de interesse da estatística, sabendo que a gente geralmente trabalha com amostras, avaliar se esse número aqui, que está me dando um grau de impacto, ele é estatisticamente diferente de zero. Pode acontecer que eu trace lá um intervalo de confiança para esse número 50, que varie entre -3 e 53. Opa, 53? Tá bom. Não é 53 não, é 103. Opa. -3 e 103. Mania de riscar as coisas. Ainda tô aprendendo que agora eu posso usar uma borracha. 103. E aí eu poderia me perguntar, de uma forma um pouco formal, né?
existe impacto significativo da escolaridade sobre o salário, sobre o salário, borracha, salário. Para responder a gente essa pergunta, a gente precisa testar a hipótese nula de que 50 é estatisticamente igual a zero. Opa, 50 não, desculpa. Nesse caso seria 50, sim, tá certo. E 50 é diferente de zero. Olha, eu não vou entrar nos pormenores do porquê que a gente sempre testa se é igual a zero ou não. Eu acho que é uma consequência óbvia, ou não tão óbvia, mas é uma consequência direta, essa é a palavra, do fato da gente estar querendo saber se existe impacto ou não. Então, vai existir impacto se for diferente de zero. Ah, como assim? Por que eu digo que existe impacto se é diferente de zero? Vamos voltar nessa conta aqui? Deixa eu copiar ela lá para baixo. Vamos avaliar o que aconteceria se não existisse nenhum ganho salarial para anos de estudo. Então, o que eu estou dizendo não importa, para cada ano de estudo que você tem, você ganha R$0 a mais ou R$0 a menos, tanto faz nesse caso, para a escolaridade. Qual que é o impacto aqui? Vamos supor que uma pessoa estudou 20 anos. Então, 20 vezes 0, que é o quanto que você ganha por ter estudado, é igual a 1.200. Não, mas aí essa pessoa ela estudou um ano a mais. Ela foi lá e dedicou tempo para estudar um aninho a mais. Ela continua ganhando 1.200. E ela foi lá e continuou estudando. Veja só, não existe impacto da escolaridade sobre o salário hora, ou sobre o salário em si. Nesse caso aqui eu estou usando salário mensal. Bom, o que a gente aprendeu na primeira lição do teste de hipótese? Tudo que está dentro de um determinado teste de hipótese, tudo que está dentro de um determinado intervalo de confiança é estatisticamente igual. Tudo que está dentro de um determinado intervalo de confiança é estatisticamente igual. Então, se eu venho aqui, identifico que o número 0 está dentro do meu intervalo de confiança, eu digo que tudo é 0. 0 tem essa capacidade de contaminar tudo. Mesmo que eu tivesse feito lá uma estimativa e encontrado por acaso um valor, um prêmio salarial de R$3 milhões e eu fizesse um intervalo de confiança e encontrasse o 0 dentro do intervalo de confiança, ainda assim ele contaminaria tudo e ainda assim eu não conseguiria rejeitar essa hipótese nula. Tá? E é possível que algo como esse exemplo que eu dei aparentemente absurdo aconteça? Sim. Isso vai depender de duas coisas. Do tamanho do seu erro padrão, ou seja, do tamanho, do quão desviada é a sua amostra, do seu desvio padrão ali, né? Do erro padrão é um índice de 2 números. Ele depende do seu desvio padrão, do desvio padrão da variável x lá, e depende do tamanho da amostra. Então, se eu tiver um desvio padrão muito grande e uma amostra muito pequena, por exemplo, isso vai me gerar um erro padrão muito grande, consequentemente um intervalo gigante.
E sim, pode acontecer de eu chegar numa estimativa para um valor extremamente alto e ainda assim o zero está contido dentro do intervalo de confiança dele, tá? Isso aqui é o que vocês vão fazer lá na disciplina de econometria com mais frequência e provavelmente, se vocês forem trabalhar com qualquer tipo de análise mais quantitativa, que vocês não vão fazer ao longo da vida profissional de vocês, que é fazer teste de hipótese, rejeitando ou não rejeitando hipóteses nulas com essa cara aqui, alguma coisa igual a zero, para verificar se uma variável tem ou não tem impacto ou relação uma com a outra, tá? E muito provavelmente vocês vão fazer isso sempre usando o tal do p-valor. Mas o p-valor, ele é extraído lá do teste T. Então, tudo que a gente aprendeu até aqui dá uma boa base pra gente fazer esse tipo de coisa, tá? Bom, os 50 minutos já vai dar um trabalho considerável para fazer o upload desse vídeo. Eu espero que vocês assistam eles completos. E a lista de exercícios vai valer presença. Presença? Mas eu não vou cobrar presença. Então não faz sentido. Desconsidere isso que eu falei. Vai valer vocês aprenderem isso que vai cair na prova. E então, bons estudos aí para vocês.